Olá, pessoal. Vamos continuar falando sobre a temática dividendos. Na aula de hoje, nós falaremos de início sobre dividendos intermediários. Então, recapitulando ao que já vimos, né? Nós vimos que os dividendos, eles são aquela pequena parcela de lucro que é distribuída aos acionistas, né? Como uma forma de remuneração referente a seu investimento, né? Então, os dividendos nada mais são do que o pagamento, né, de uma pequena parcela do lucro que a empresa obteve. Então, nós já vimos em termos de dividendos quanto à obrigatoriedade dos dividendos, vimos com relação ao pagamento ao estatuto, né, quando o estatuto é omisso, o que diz a legislação com relação ao pagamento dos dividendos. Na aula de hoje, nós vamos tratar dos dividendos intermediários. Então, em termos de dividendos intermediário, versa o artigo 204 da Lei da Sociedade por Ações, que quando a companhia, né, optar ou por força de lei ou por uma disposição estatutária, que ela vai levantar o balanço de forma semestral, ela poderá declarar por deliberação dos órgãos, né, da administração, isso se autorizado no estatuto, os dividendos, a conta lucro apurado nesse balanço, tá? Caso haja uma disposição estatutária, a companhia ela poderá levantar este balanço, né, nesse período que foi estipulado e distribuir esses dividendos, tá? Em períodos menores ou inferiores ao semestre. Então, como eu mencionei já na aula anterior, vale, né, o que determina a lei e o que está preconizado no estatuto da organização. Então, se a organização estabeleceu em seu estatuto que vai fazer a apuração, né, do seu balanço e do seu resultado em um determinado período, que não é o ano civil, esses dividendos eles poderão e devem ser pagos, tá? Conforme mencionado no artigo 204 da Lei 6.404/76. Como fica a contabilização, né, desse dividendo? Então, nós temos ali dividendos antecipados, ou a gente vai encontrar também a nomenclatura dividendos intermediários, contra o quê? Dividendos a pagar. Então, a conta, só para ficar claro para vocês, a conta dividendo antecipado, ela é uma conta retificadora do PL, ok? Com relação aos dividendos e prejuízos acumulados, tá? Então, vamos supor que a nossa empresa esteja com prejuízos acumulados, tá? Eles devem ser subtraídos da base de cálculo dos dividendos obrigatórios. Então, nós vimos, né, anteriormente que o cálculo é feito, né, o cálculo dos dividendos é feito mediante o lucro líquido, menos a reserva legal, menos ou mais as reservas de contingências, mais ou menos a reserva de impostos e tributos, mais ou menos o lucros específicos, e aí, no caso, menos os prejuízos acumulados. Então, esses dividendos só serão distribuídos mediante o quê? O desconto, vamos dizer assim, dos prejuízos que foram acumulados. Eu trouxe um exemplo para vocês, ó. No encerramento do exercício de 2011, a empresa apurou um lucro líquido de 100 mil. Sabe-se que o patrimônio líquido havia prejuízos acumulados de 60 mil, tá? E aí a empresa tem essas anotações com relação à reserva legal, reserva de contingências, reserva de lucro específica e a reversão da reserva de contingência. Então vamos lá. Após a constituição e reversão das reservas acima, o contador deve contabilizar o dividendo mínimo obrigatório de 50 mil, 50%, desculpa. Então, conforme eu mencionei, no estatuto é determinado que o dividendo mínimo obrigatório sob um percentual de 50%. Então, como que vai ficar o nosso cálculo, né? Nós temos lá, ó, o lucro líquido de 100 mil, menos as reservas, né, a legal, mais a reversão, né, de contingência do período anterior, a reserva de contingência, a de incentivo fiscal, a do lucro específico, de prejuízo acumulado. Então, nós temos como base para o cálculo,
tá? 25 mil. Ou seja, do valor do lucro líquido, retiramos todas as reservas, menos o prejuízo acumulado, chegamos à base de cálculo. Como no estatuto foi deliberado o dividendo mínimo de 50%, o dividendo a pagar será de R$ 12.500, tá? E aí só uma observação. Os prejuízos acumulados, eles afetam também a base de cálculo das reservas, tá? Então, se nós temos um lucro líquido de 100 mil, e aí nós temos, né, um prejuízo acumulado, deve-se observar este prejuízo acumulado, vamos dizer assim, a compensar antes de provisionar as reservas, ok? Seguimos então com relação ao pagamento desses dividendos, tá? Os dividendos que têm origem, né? Tem como origem o lucro líquido do exercício, o lucro acumulado, as reservas de lucro, a reserva de capital e, no caso, das ações preferenciais. Então, só para vocês, né, fixarem, eu trouxe esse quadro onde nós temos, né? A companhia somente poderá distribuir dividendos a partir do quê? Destas contas aqui. Lucro líquido do exercício, lucro acumulado, reservas de lucro e a reserva de capital. Ok, pessoal? O dividendo, ele deverá ser pago, salvo se, né, haja uma deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 dias, tá? Então, a partir do momento em que foi apurada, e essa apuração é feita a partir do momento do fechamento, né, das demonstrações, né, no final do exercício, a partir daí, apura-se os dividendos e a companhia tem 60 dias da data, né, dessa apuração, né, da data em que ele for declarado para fazer o pagamento. E em qualquer caso, dentro do exercício social, mediante o quê? Um cheque normativo que é remetido via postal ou hoje, né, de acordo com o que nós temos disponíveis, transferências, mas desde que respeitado este prazo, tá? Essa distribuição de dividendos, tá, em má fé, implica responsabilidade solidária dos administradores, tá? Que deverão repor à Caixa Social a importância distribuída sem prejuízo de ação penal no caso que couber, tá ok? Com relação à não obrigatoriedade, até agora nós vimos com relação à obrigatoriedade, né? Os pontos referentes à obrigatoriedade e como devemos fazer o pagamento desses dividendos. Então, de acordo com o artigo 202, de acordo com o artigo 202 da Lei 6.404, o dividendo ele não será obrigatório no exercício social, tá? Em que os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral se ele é incompatível com a situação financeira da companhia. Pessoal, não será pago dividendos se a companhia não estiver apresentando lucro suficiente para cobrir essas reservas, tá? E aí, se ela não tiver tendo, né, lucro, não é obrigatório o pagamento do dividendo. O Conselho Fiscal, tá? Se em funcionamento, e normalmente nas companhias que têm ações, né? Funciona, deverá dar um parecer sobre essa informação, ou seja, deverá apresentar essa informação, ou seja, apresentar a informação da impossibilidade da empresa pagar esses dividendos, tá? E na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários dentro de 5 dias da realização da Assembleia Geral, exposição justificativa da informação transmitida à Assembleia. Ou seja, pessoal, apura-se o resultado, verifica-se a impossibilidade de pagar o dividendo, ou seja, a empresa ficou numa situação negativa, ela não teve lucros. Então, no caso, o Conselho Fiscal, tá? Ele deve apresentar um parecer sobre essa informação, ou seja, explicar
né? O motivo pelo qual o dividendo não será pago, tá? E nas companhias abertas, os administradores devem enviar à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, num prazo de 5 dias da data da realização da Assembleia Geral, onde esta explicação foi dada, ok? Dando sequência, vamos falar na constituição da reserva especial, tá? Também no artigo 202, os dividendos que deixarem de ser distribuídos quando a situação da companhia for incompatível serão registrados como reserva especial, ou seja, pessoal, ele não foi pago, mas a obrigação existe. E se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo, assim que a situação financeira da companhia permitir, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para ficar assim mais fácil para vocês entenderem o que foi dito com relação a essa constituição da reserva. Então, vamos lá. Dados para a resolução das questões 6 e 7. No encerramento do exercício social de 2009, a empresa apurou um lucro líquido de 50 mil. E a Assembleia Geral Ordinária informou que o dividendo obrigatório é incompatível com a situação financeira da sociedade, após a apuração do lucro líquido. Ou seja, ela obteve lucro, tá? Mas ela não tem condição de fazer o pagamento, tá? Então, constituiu as seguintes reservas: reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência e a reserva orçamentária, tá? Então, nós temos, houve também no encerramento do exercício a reversão de reservas de contingência e reservas orçamentárias no valor de 5.500. Então, com essas informações, vamos lá. Sabendo que os estatutos da empresa é omisso em relação aos dividendos, ou seja, ele não estabelece o percentual a ser pago, tá? Deverá realizar no final do exercício de 2009 em relação aos dividendos. Então, o que ele quer saber, né? Ele quer saber qual o valor, né? E como vai ser realizada a contabilização da constituição dessa reserva, né? Então, ele apresenta aqui algumas sugestões. Então, vamos à solução. No estatuto, tá? É omisso. Então, ele não estabelece o percentual do dividendo a ser pago. Vamos lá. Então, dividendos 50%, conforme já vimos anteriormente, vezes o lucro líquido menos reservas, tá? Então, nós temos que o dividendo a ser pago será de 20 mil. A questão informa que, apesar da empresa apurar o lucro líquido no valor de 50 mil, tá? A Assembleia Geral informou que a empresa não tem condição, ou seja, não tem disponível para pagar esses dividendos. Quando isso ocorre, de acordo com o artigo 202, conforme nós vimos, ao invés da empresa constituir dividendos no valor de 20 mil, ela vai constituir o quê? Reserva especial para dividendos obrigatórios, no valor de 20 mil. E no futuro, quando a situação financeira permitir, esses dividendos serão pagos. Então, vamos lá, como é que fica, né? A situação financeira é incompatível para pagar os dividendos, teremos a constituição de uma reserva especial através do seguinte lançamento. Então, nós temos lá, ó, lucro líquido, tá? 50 mil, tá? Contrapartida, lucro acumulado, daqui passou para cá, tá? Do lucro acumulado, tá? Nós temos o quê? A constituição da reserva, certo? Então, reserva especial de dividendos. Então, vamos tirar os 20 mil daqui e passar para cá. No diário, como é que vai ficar? Temos lá, ó, lucro líquido a lucro acumulado a reservas de dividendos. Então, a alternativa correta seria a letra D, conforme é mencionado ali, ó. Lucro acumulado e a contrapartida seria reserva especial de dividendos. Por quê? A empresa, ela apurou, né, o lucro, mas no momento ela não tem condições de honrar esse compromisso. Então, ela vai constituir a reserva especial de dividendos. Pessoal, para a aula de hoje é só. Eu encerro com vocês.